a importância, pessoal, do link, certo? Que vocês vão tomar conhecimento desse link e que vocês vão ter notas parciais, certo? Em cima da realidade dessa nota, tá certo? Por exemplo, hoje o Robério lança um link, certo? Avaliativo. Esse link, você tem que ter muito cuidado, por quê? Porque ele vai gerar a nota da avaliação parcial, tá certo? Então, vocês tiveram um testezinho, e esse teste vocês fizeram, né, realmente para conhecer a plataforma. Só que agora vai ser realmente valendo a nota, tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos iniciar nossa aula hoje. O nosso conteúdo hoje de literatura é conto, certo? E esse conteúdo é um conteúdo novo para vocês, mas que é um conteúdo bastante relevante, certo? É um conteúdo simples. Vocês estão conseguindo visualizar? Quem estiver conseguindo visualizar, habilite o microfone aí e fale por todos. Sim, tia, dá para ver. Muito bem. Obrigado, meu amor. Então, vamos lá. O nosso tema, certo, é contos, certo? Um conteúdo, assim, maravilhoso, ok? Eu vou iniciar, pessoal, com um tema, uma reflexão para a gente refletir, para a gente pensar um pouquinho nos obstáculos que acontecem na nossa vida, certo? Ingrid, pode ler para mim essa lição de vida? Ingrid, Certo. certo, amor, lê aí para mim, por favor. A pedra. Distraído, tropeçou nela. O violento projetou-a. O empreendedor construiu com ela. O homem do campo cansado usou-a como assento. As crianças brincaram com ela. Drummond poetizou-a. David usou-a para matar Golias. Miguel Ângelo fez com ela as mais belas esculturas. Em todos os exemplos, a diferença não estava na pedra, mas sim no tipo de homem. Não existe uma pedra no teu caminho que não possa usar para o teu próprio benefício. Lindo, né, gente? E o ser humano, certo? Ele cisma, né, em dizer que eu não fiz isso porque tinha uma pedra no meu caminho, certo? Essa atividade, ela foi muito difícil porque tinha uma pedra no meu caminho, certo? Pedra essa que eu posso utilizar a meu favor, certo? Eu posso utilizar em meu benefício. Só precisa eu conseguir identificar qual o benefício que essa pedra vai me trazer. Qual os benefícios, qual as conquistas que eu vou ter com essa pedra, certo? Então, é uma reflexão para a gente iniciar a nossa aula, ok? Então, vamos lá. Conto. Vamos falar a definição do conto, do gênero, né? Conto é um gênero textual, certo? Que está presente, certo? Em Enem da vida, certo? Em várias provas externas, e não só a prova interna, né? E sim a externa também. Conto é um texto narrativo, certo? E o que é um texto narrativo? É aquele escrito em prosa, que eu já trabalhei com vocês, né? Nas aulas passadas, prosa, ou versos, que possuem um determinado narrador, o qual conta uma ação que ocorre num determinado espaço e tempo, e em que intervêm personagens. Então, o conto, pessoal, ele é o quê? Primeiro, é um texto narrativo, certo? Ele contém ação, tempo, personagens, certo? Então, essa é o que? É um texto narrativo e é um conto, certo? O conto é uma narrativa literária, geralmente curta, certo? Com economia de meios como tempo, espaço e personagens.
enfocando uma célula dramática ou conflito único, certo? Então, o conto, ele é uma narrativa o quê? Literária, certo? Só, geralmente, curto. Aí vocês podem me responder, tia, mas eu já li um conto que ele é bem extenso. Sim, pode acontecer. Um conto extenso. Mas, geralmente, certo? Ele é um gênero com a narrativa curta, certo? Que apresenta tempo, espaço e personagens, certo? Alguma dúvida, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, pode desabilitar o microfone e perguntar. Tem alguma dúvida? Não? Posso seguir? Posso, gente? Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora as estruturas. Como é a estrutura de um conto, certo? Tradicionalmente, o conto estrutura-se em, primeiro, introdução, né? Que é assim, realmente o lógico, todo texto tem que iniciar com a introdução. Então, começa introdução. Essa introdução, ela tá explícito o quê? Descrição de espaço ou personagem. Na introdução vai acontecer, né? A descrição de espaço ou personagem. Tem que ter complicação, fatos iniciais que colocarão as personagens a certo? Isso é a complicação. Isso é o quê? É o problema que vai acontecer, certo? As complicações que vai acontecer, fatos iniciais, que colocarão as personagens a alguma situação nova. Tem também o quê? Conflito. O conflito vai ser o quê? Desenvolvimento da situação, certo? O conflito, ele é o quê? O desenvolvimento da situação. Tem alguma pergunta? Posso prosseguir? Sim ou não, gente? Tem alguma pergunta? Vamos lá, vou começar a perguntar. Júlia, tem alguma dúvida? Posso seguir? Responda aí pela turma toda. Gente, dá a entender assim, sabe que a gente tá só, porque assim, uma pessoa desabilita o microfone e Tia, questiona. Oi. a Júlia respondeu no chat que pode. Pronto, mas vamos fazer assim, quando eu fizer uma pergunta para determinado aluno, o aluno desabilita o microfone e responde, tá certo? Porque dá a entender assim que a gente está um pouquinho só. Vamos lá. Tem também, pessoal, clima, certo? O clima quer dizer o quê? Momento de maior intensidade dramática, depois do qual é impossível prolongar o conflito, certo? Epílogo, solução final do conto, com prêmio ou castigo. Isto é, vitória ou derrota do protagonista, certo? Aí vem o quê? Modernamente, a estrutura do conto não é seguida tão fielmente. Pode haver invenção na ordem de suas partes ou omissão de algumas delas, certo? Então, modernamente, a estrutura do conto, certo? Não é seguida tal fielmente. Por quê? Porque no meio do conto pode acontecer mudança de ordem, certo? Nas suas partes, pode omitir, certo? De algumas delas, pode ter alguma omissão de parte de alguns personagens. Por exemplo, a introdução é, na maioria dos casos, omitida, com seus elementos distribuídos ao longo do texto, certo? A preferência é por inserir o leitor de imediato na ação, com início, repetindo, sem aviso. Ok? Aí eu trabalho aqui também, gente, com conto-linguagem.
certo? Olha, como eu tenho certeza que a professora de português, ela trabalha bastante com você, essa história da linguagem, né? A linguagem verbal, a linguagem não verbal, certo? A linguagem gestual, certo? A linguagem facial. E agora eu venho trabalhar com vocês conto-linguagem, certo? Ou seja, um conto é construído com linguagens objetivas, diretas, privilegiando as ações. Olha, qual é a linguagem do conto? Certo? É uma linguagem o quê? Objetiva, direta, certo? Clara, que trabalha o quê? Privilegiando o quê? As ações. Um conto pode ainda ter a preponderância das reflexões. O conto também, pessoal, ele traz também uma reflexão, certo? Ele tenta nos levar a refletir sobre algo, sobre o que está acontecendo, certo? Narrador levando em conta muito mais os sentimentos e pensamento do que as ações, certo? O narrador, ele busca trabalhar os sentimentos, os pensamentos de quem? Do leitor, certo? Do leitor. Aí agora eu vou trabalhar com vocês o conto narrador, certo? Olha aqui que eu já trabalhei com vocês o conto linguagem, certo? Que é o conto linguagem, é o que? É uma estrutura com a linguagem objetiva e direta, certo? Privilegiando o que? As ações, levando o leitor a ter um pensamento, um sentimento ao ler aquele conto, certo? Aí agora eu trago para vocês o conto narrador, certo? O narrador é um ser fictício, produzido pelo autor, para que conte a história, certo? É a partir do ponto de vista do narrador que os fatos são relatados, certo? O conto pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa, certo? O conto ele pode ser narrado na primeira ou terceira pessoa. Fizeram alguma pergunta no chat? Qual foi a pergunta? É uma pergunta, tia. Tem? Não tem pergunta no chat. Ah, sim, estão perguntando se tudo. Isso tudo tem aqui naquele slide que a tia. Não, gente, eu mandei hoje, certo? O slide. Antes de eu começar a aula, eu enviei o slide para vocês, sim, certo? Então vamos lá. Seguinte, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês façam habilitando o microfone, tá certo? Então vamos aqui. Tá dando para vocês visualizar? Tá. Sim. Né? Vamos lá. Sabendo que esse conteúdo aqui é novo, certo? Eu coloquei lá no Classroom hoje. Então, vamos lá. O narrador é um ser fictício produzido pelo autor, para que conte a história, certo? É a partir do ponto de vista do narrador que os fatos são relatados. O conto pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa. Quando o narrador participa da história, diz-se que é um narrador em primeira pessoa. Presta atenção, pessoal. O narrador está participando da história. Então, esse narrador aí, certo? Ele está em primeira pessoa. Nesse caso, o narrador é personagem. Quando o narrador não participa da história, recebe o nome de narrador em terceira pessoa, certo? Presta atenção. O narrador está participando da história. Ele está em que pessoa, gente? Ele está em que pessoa? O narrador está participando na primeira pessoa. O narrador não participa da história. Ele recebe que nome? Narrador em terceira pessoa. Perfeito. Seguindo, já vi que vocês estão aí conectados. Conto personagem, certo? Eu já trabalhei com vocês conto linguagem, conto narrador, agora eu vou trabalhar com vocês conto personagem. A personagem, de acordo com sua importância, certo? Para o desenvolvimento da narrativa, pode ser
protagonista, né? Antagonista ou figurante, certo? O protagonista, né, é a personagem principal da história, não é isso? Geralmente aquela com que o leitor tem empatia. Isso é a vida da personagem e o núcleo do enredo. É aquela pessoa que você fica pensando se ele vai morrer no final, se ele vai casar com fulano, se ele vai terminar feliz. É o protagonista. O antagonista representa, de alguma maneira, uma oposição à realização dos objetivos do protagonista, certo? O figurante é um ser necessário para criar a ilusão de realidade, mais secundário na trama. Mas isso não quer dizer que o figurante, ele não tem a mesma importância do protagonista. Tem sim. Olha que vocês estão percebendo que eu digo assim, o figurante é um ser necessário para criar a ilusão, certo? De realidade mais secundária na trama. As personagens podem ainda ser classificadas como planas ou redondas. Dependendo de sua riqueza psicológica, certo? Itro, leiam para mim a primeira personagem. A personagem redonda é aquela que pode surpreender o leitor, mudar de ideia, mudar de atitude por estar sujeita a contradições. Muito bem. Ingrid, leia para mim o segundo. A personagem plana é psicologicamente pouco desenvolvida e, em geral, não surpreende o leitor. Isso, mesmo quando existe um ser real em que o narrador se baseia, a personagem literária é uma entidade ficcional, certo? Muito bem. Agora eu vou trabalhar com vocês o conto-tempo, certo? O tempo histórico, o ano ou o século em que se passa a ação não interfere na extensão do conto, pois qualquer que seja a dimensão de tempo real, ela se modifica de acordo com o enfoque que o autor pretende dar a seu texto. Um único minuto pode estender-se por várias páginas. Um ano inteiro pode estar contido em um só parágrafo, certo? Agora, trabalhando conto-espaço. Algumas vezes, o espaço é descrito em detalhes. Outras vezes, a descrição é apenas genérica. Aí eu trouxe aqui para vocês, né, a imagem do espaço. É o lugar em que o narrador, a narrativa ocorre, certo? Se é em São Paulo, se é em Rio de Janeiro, se é no sítio, se é na fazenda, se é na serra, certo? A construção do espaço contribui para elaborar as personagens. Se o autor descreve uma personagem que mora na cidade, em uma casa grande, toda organizada, o leitor imagina certas características para esse personagem, diferente das que suporia para alguém que sempre viveu no deserto, por exemplo, certo? Então, é esse espaço que você começa, certo, a imaginar onde é que está acontecendo a história, se é na cidade, se é no sítio, se é na serra, certo? Pontuação, certo? Existe também o pontuação. O que é o pontuação? É o conjunto de ações praticadas pelas personagens em busca de um objetivo, ou para impedir que algum objetivo seja alcançado e que confere sentido à história, certo? Agora eu vou trabalhar aqui com vocês as características gerais do conto, que eu trabalho aqui com vocês. Extensão, certo? Que está relacionado. O conto é, antes de mais nada, curto.
certo? Antes de mais nada, o conto ele é curto. Um conto deve estar contido entre algumas palavras. Por exemplo, no caso de microcontos, até um máximo de 5 a 6 mil palavras. Certo? Palavras, gente. Para vocês observarem como ele é curto. Linhas dramáticas. Enquanto que no romance podem haver várias linhas de desenvolvimentos, como, por exemplo, histórias secundárias, acontecimentos em volta da trama do protagonista. No caso do conto, a trama é única. Não há a possibilidade da distinção no desenvolvimento da história, dando as características de concisão do conto, certo? E eu tenho aqui também o tempo, certo? O conto não tem muito espaço para idas e vindas no tempo. A utilização de recursos conta, presta atenção, o que é esse idas e vindas? Numa novela, certo? O tempo, ele pode ser ora cidade, ora campo, certo? Ora serra. Eu posso estar mudando de espaço. No tempo aqui no conto, eu tenho que limitar, certo? O meu tempo, eu tenho que limitar o meu espaço. Ou seja, eu tenho que tentar escrever o meu conto em um determinado espaço, em um determinado tempo, certo? É raro, certo? Um conto que aconteça 2 ou 3 tempos, 2 ou 3 espaços. É raro. Tia, não pode acontecer? Pode sim, certo? Mas como eu estou falando para vocês, é raro acontecer, certo? Permanecendo a narrativa quase sempre, olha aí, gente, eu não estou dizendo que é sempre, quase sempre em uma única linha de encaminhamento temporal. Quase sempre, certo? Quase sempre acontece em uma linha de tempo único, em um espaço único. Quase sempre, mas isso não é uma regra, certo? Tem que ser sempre nesse tempo. Isso não pode, tá certo? Ok? História. Aí eu trouxe aqui para vocês toda a estruturazinha, a história. Está relacionada aos personagens, certo? Dos personagens está relacionado quem são os personagens. Primeiro eu começo o quê? Com a história, como vocês estão, né, visualizando. Em seguida, eu venho para os personagens. Quem são os personagens? Certo? O que os personagens vão fazer? Qual a ação dos personagens? Aí, na ação dos personagens, eu trago aqui para o espaço e trago aqui para o tempo. No espaço, eu vou relacionar aonde vai ser o espaço da minha história. E no tempo, eu vou relacionar quando vai ser esse tempo. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Eu não sei se tem alguma pergunta aí no chat. Alguma pergunta? Desabilite o microfone, pode perguntar. Tem alguma pergunta? Não, tio. Não? Tá tudo ok? Tá claro na cabecinha de vocês? Então, vamos seguir. Vamos? Já. Certo? Então, vamos lá, gente. Quando eu falei para vocês aqui sobre o conto-linguagem, o conto-linguagem está relacionado a quê, gente? Que linguagem? Objetiva e direta. Exatamente. Então, eu já tenho que ter na minha cabeça que o conto-linguagem ele está relacionado à objetiva e direta. E o conto-narrador, pessoal, quer dizer o quê?
O conto narrador quer dizer o quê? Ele dá o quê? Ele pode ser, o conto narrador, ele pode ser em quantas pessoas? Duas. Terceira e a Duas. primeira pessoa. Exatamente, exatamente. Certo? Quanto personagem? Os quantos personagens são distribuídos em quantos? 3. 3. Quais são eles? Protagonista, antagonista e figurante. Perfeito. Né? Ainda existe também dois tipos de personagem. Quais são elas? Redonda e plana. Perfeito. Eu trabalhei com vocês também o tempo, certo? E esse tempo ele está relacionado ao quê? O tempo aqui, pessoal, está relacionado a quê? Ação. A ação, né? Ao tempo real, não é assim? Muito bem. Agora vou trabalhar aqui com vocês com o espaço, certo? Esse espaço aqui está relacionado ao quê, gente? Esse espaço está relacionado a quê? Ao Aonde se ambiente. passa a história? Como? Aonde se passa a história? Onde se passa a história, perfeito, né, o ambiente, ou seja, cidade, campo, né, serra, muito bem. A ação, pessoal, está relacionada a quê? As praticadas pelos personagens. Exatamente, é o que o personagem está praticando, certo? Aí eu trouxe aqui para vocês as características, né? A extensão, linhas dramáticas e o tempo, certo? Na extensão aqui, eu trabalho com vocês o conto, que ele está relacionado ao conto curto, certo? Linhas dramáticas está relacionado o quê? Ao desenvolvimento do conto e o tempo, certo? Eu tenho que tentar buscar o tempo relacionado àquele espaço, aquele tempo real. Depois, eu trabalhei aqui com vocês todo o esquema, o esqueleto bem direitinho de como construir o conto, certo? Vem aqui a história, depois da história os personagens, quem são os personagens, o que eles vão fazer, e o que eles vão fazer está relacionado à ação, a ação está relacionada ao espaço, e a ação também está relacionada ao tempo, o espaço está relacionado aonde, o tempo está relacionado quando, certo? E agora atividadezinha para casa, certo? Que eu vou explicar para vocês. Vocês podem observar aí que a imagem tem o quê? Dois jovens, um menino e uma menina, né? Que é realmente a realidade que vocês estão vivenciando, certo? Então vamos lá. Para vocês fazerem essa atividade em casa, eu gostaria de pedir a vocês que vocês fizessem logo essa leitura aqui para a gente poder comentar um pouquinho para quando vocês finalizarem a aula, tá? Se vocês quiserem responder, vocês já têm uma noção, certo? Leia o texto com bastante atenção para responder as questões, certo? Sara, leia para mim, meu amor. Sara, Oi, tia. leia aí para mim, meu amor. Não faz muito, não faz muito que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para o outro. Uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito fácil. Estou num canal, não gosto. Zap, mudo para o outro. Não gosto de novo? Zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar em dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável nesta mulher. O texto acima, publicado em Contos Reunidos,
Companhia das Letras, São Paulo, 1995, consta também do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Muito bem. E qual é o tema, hein, Sara? Pessoal, quem poderia me dizer o tema desse conto? Alberto, qual é o tema desse conto? O tema do conto. O título, digamos, o título. Qual é o título do conto? É Zap. Zap. Muito bem. Show de bola. Então, agora vocês vão produzindo sentido, né, em cima da realidade do texto. Primeiro, vocês vão fazer o seguinte. Você acredita que a televisão, ainda nos dias de hoje, influencia as crianças? Aí vocês vão dizer por quê, certo? Sabendo que o conhecimento do nono ano, né, já é um conhecimento que tem que ter, certo, um embasamento para dar uma justificativa, certo? 2, os programas de televisão deveriam ser mais criteriosos em suas exibições. O que mais te choca ou revolta no programa de TV? Olha que a questão 2, a questão 1 tem duas perguntas, né? Vocês vão dizer sim ou não e dizer o porquê. A questão 2 também vocês têm duas perguntas em uma, certo? A 3, a televisão influencia o comportamento das pessoas? No texto, em que momentos isso acontece? Certo? Vocês também vão dar o ponto de vista de vocês. 4, retire do texto um fragmento que mostra como era o diálogo entre mãe e filho. E hoje, como ficou o diálogo nas famílias após a chegada da televisão. 5, quais os tipos de programas de TV que você mais assiste e qual o objetivo destes programas? Certo? 6, qual a provável intencionalidade do autor ao escrever esse texto? Ou seja, essa aula vocês vão produzir sentido para o texto Zap, certo? Na próxima aula, nós já vamos trabalhar outro sentido, que na próxima aula também a gente continua com o conto, certo? Só que essa atividade, nessa aula de hoje, vocês vão trabalhar, certo? Em cima da realidade de produzir sentido, certo? Para o tema. Vocês vão estar produzindo sentido para o tema, ok? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Tia, Oi, meu amor. é para responder no caderno e mandar a foto para tia? Isso, certo? Responde no caderno, sabe? Sendo que só coloca assim, aí você bota sua resposta, 2, sua resposta. Outra coisa, gente, olha, faça algo bonitinho. Coloque atividade de literatura, o nome de vocês, certo? E em seguida coloca respostas, produzindo sentido. Aí você coloca 1, aí coloca a resposta. 2 até a questão 6. Certo? Mais alguma dúvida? Não? Para finalizar, eu trouxe uma mensagenzinha que diz o seguinte: sua idade não define sua maturidade. Suas notas não definem sua inteligência. O que pensa de você não define quem você é. E o que pensam de você não define quem você é. Certo? Então, essa mensagem eu quero deixar para vocês realmente refletirem, certo? Que o que define vocês, certo? Não é a nota que você tira, certo? Não, o que define você não é isso. O que define você é o seu pensamento, é o seu ponto de vista, é o seu caráter. Tá certo, gente? E eu espero que vocês realmente tenham gostado da aula. Viajem realmente desse conto. Pesquisem outros assuntos, certo?
relacionado a conto. Leia outros contos, que nós vamos ter mais outra aula relacionada a conto, certo? É, assim, uma aula, assim, fantástica, maravilhosa mesmo, certo? Relacionado a conto. E outra coisa, ainda tem aluno, pessoal, que não está usando o seu nome e sobrenome. Então, lá no Classroom, certo? A partir dessa atividade agora, nem que eu conheça o aluno, eu só vou colocar a nota lá, o aluno que tiver com o seu nome e seu sobrenome. Por quê? Porque tem aluno lá que não está com o nome e o sobrenome, né, que foi matriculado na escola. Faça as modificações, coloque lá seu nome e coloque lá seu sobrenome, lá na sala de aula. É onde eu posto as atividades, certo? Outra coisa, tem muito aluno ainda que não está fazendo as atividades, certo? E tem muito aluno que já fez, né? Sábado eu estava dando uma olhadinha, já fiz algumas correções, mas tem muito aluno também que não está fazendo as atividades. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Por quê? Porque essa atividade, certo, que vai ajudar vocês. Todo esse conteúdo que nós estamos trabalhando com vocês é um conteúdo que vai ajudar e muito na nota de vocês, certo? Então, não deixem o prazo realmente inspirar, certo? Cumpram as atividades de vocês, tem atividades riquíssimas, alunos que tinham aquela dificuldade em realizar as atividades e que agora estão realmente fazendo, cumprindo bem direitinho, e tem outros alunos que faziam as atividades e agora não estão fazendo, certo? Muito cuidado mesmo, certo? Na história da atividade. Eu estou lá olhando, verificando as atividades de vocês. E tem aluno que não está fazendo, certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Outra coisa, não esqueçam, certo? Da responsabilidade, do compromisso na realização dos links que é colocado para realizar os questionários. Esse link, quando for colocado no grupo, pessoal, ele vai registrar, certo? Quantas questões você acertou, quantas pessoas fizeram, e o nono ano, eu acho que foi o quê? Eu acho que não foi 50%, certo? Não foi 50% que realizaram aquele questionamento. Outra coisa, na minha aula, o aluno ele só tem permissão para entrar antes de eu iniciar. Depois que eu iniciar a aula, certo? Não tem mais como ele entrar na minha aula, ok? Então tá, pessoal, tchau, beijo no coração e até a terceira aula. Oi, gente, boa tarde. Minha voz hoje não tá muito legal, mas continua a mesma. Só em pessoa, porque a voz tá horrível. Enfim, vamos dar início à nossa aula. Só um minuto. Vamos dar início à nossa aula, né? Só lembrando que a nossa conversação dar-se-á unicamente pelo chat. Não conto como participação aqueles alunos que no chat levam só a brincar, só a perder tempo, falar de assuntos que não tem nada a ver, viu? Então, por favor, usem o chat realmente para o que for necessário. Vamos ver se vocês estão atentos com a nossa página. A minha aqui já está aberta, mas qual é a nossa página? A gente terminou a aula passada e ia iniciarmos uma leitura. Aí não deu tempo. Alguém lembra? Muito bem. Letícia foi de início já. Eu acho que a gente não chegou nem a fazer a leitura desse texto, né? Já foi alguém pedindo permissão para entrar, até porque passa bem rápido mesmo, a aula. E assim, lembrando que saídas antes
da aula concluir também não é contabilizada como frequência, tá bom? Tem gente que sai faltando 10 minutos. Mas, enfim. Inscrições. Quem vai ler o primeiro parágrafo? Eu, tia. Ítalo. Ítalo. Pode ler, que eu estou escrevendo teu nome, por isso que eu repito, Ítalo. As mulheres estão vivendo vidas mais largas e saludáveis e recebem uma maior educação pela violência e discriminação contra elas e han generalizado e solo unas poucas estão rompendo o trecho de cristal. Hacia las principales posiciones de liderazgo de acuerdo com o informe de la ONU sobre o progresso hacia a igualdade de gênero. Segundo parágrafo. Eu vou ler. Eu quem? Sara. Pronto. El informe dijo que la expectativa de vida de las mujeres se ha incrementado a 72 años comparada con los 68 para el hombre. Y globalmente las mujeres están teniendo menos hijos, 2,5 hijos en 2010 a 2015, comparado com 3 hijos em 1990 e 1995, pese a que em África Central e Ocidental, as mulheres todavia têm um promédio de 5,8 hijos. Próximo. A Lid vai ler. Vou ler. Eu quem? Vai Vixe, tu, foi Ingrid. depois. É por isso que é interessante a inscrição. Vai quem primeiro, Ingrid ou Suiane? A Ingrid? Vai lá, Ingrid. Pero el informe también afirmó que más de un tercio de las mujeres en todo el mundo ha sido víctima de violencia, que menos del 4% de las corporaciones líderes del mundo tuvieron a un director general de sexo femenino en 2014 y que en muchos países las mujeres continúan dependiendo económicamente de sus esposos. Próximo. Eu. El informe Mujeres em Mundo, emitido a cada 5 anos por la División de Estadísticas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, mide em progresso hacia la igualdade para mujeres e qual era o objetivo incumplido por la ONU para 2015 e sigue sendo uma meta para 2030. Suiane, olha. Letícia. El secretario general de la época, Ban Ki-moon, dijo que los 17 objetivos para los siguientes 15 años adoptados por los líderes mundiales en la cumbre de 2015 no pueden alcanzarse sin derechos plenos y equitativos para la mitad de la población mundial en la legislación y en la práctica. Próximo. Próximo. Eu. Vai lá, Letícia. É o último parágrafo, né? É o penúltimo, amor. As amigas mulheres meninas continuam sendo